gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai estar trazendo um alerta, tá? A gente vai estar falando sobre um assunto que muita gente acha que é lenda, que está muito distante, que é coisa de filme, mas não é. Infelizmente, que é o tráfico humano. Aqui com a gente no estúdio, a Thalita e a Valéria, da ONG Ágata. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui trazendo esse alerta. Muita gente ainda acha que isso é lenda. Isso é verdade. Exatamente. Acha que ainda é um mito, que é conto de carochinha, mas não, existe e as estatísticas estão aí para mostrar pra gente. Mais de 27 milhões de pessoas já foram traficadas. E o tráfico humano, ele está perdendo hoje só para o tráfico de armas. Ele tem uma rentabilidade por ano de 32 bilhões de dólares, que equivale aí a mais ou menos 100 bilhões de reais por ano. Isso está aí no dia a dia, não vê quem não quer. Isso, exatamente. E assim, para ajudar as pessoas, o que seria esse tráfico? O tráfico sequestram uma pessoa, sequestram em qualquer idade, sequestram para que finalidade? Então, principalmente, a gente tem que entender que a situação de vulnerabilidade, ela faz com que uma localidade ela seja propícia, né, para esse tipo de crime. Por exemplo? Por exemplo, a vulnerabilidade de gênero, né? Por exemplo, não tem emprego, não tem projetos sociais. Então, isso facilita com que aquela localidade ela seja visada, né, para o tráfico de pessoas. Então, uma pessoa que ela não tem emprego, né, no interior, não tem perspectiva, então provavelmente ela será uma vítima, né? Ela pode ser uma vítima do tráfico de pessoas. Ou seja, aquela camada que a gente considera invisível. Isso. Exatamente. É justamente as mulheres que sonham, né? É o sonho de toda mulher, de todo homem, trazer uma esperança para sua família, ter mais dinheiro, acaba sendo uma vítima. Tanto para fim de trabalho escravo, tráfico de órgãos, fim também de exploração sexual, adoção ilegal, até casamento forçado agora também entrou para o índice. Então, tudo isso influencia muito a questão do tráfico de pessoas. Porque, geralmente, o aliciador, ele vem contando, ele vem falando sobre um conto de fadas, né? Ele vai prometer você uma vida melhor, ele vai prometer você um salário muito bom, você já pensa em mandar esse salário, esse valor para a família, né? Então, ele vem trazendo para você um mundo de ilusão. E você, por estar em uma situação vulnerável, né? Você quer sair daquela situação a qualquer custo, você acredita, né? Então, as pessoas que estão em casa, ela tem que estar sempre esperta quando houver uma pessoa que chega dando para ela facilidades em receber dinheiro, facilidade em uma viagem, né? Um emprego mirabolante que você não vai precisar trabalhar muito. Então, tudo isso é uma questão de alerta. Você tem que ficar Porque alerta. senão o sonho acaba virando um pesadelo. Isso é verdade. Hoje, com as redes sociais, isso abre portas para esse aliciamento, independentemente de classe social. Porque ele vai trabalhar com um sonho, né? Ele vai olhar a vítima porque ele é um crime altamente organizado, né? Eu acho que é um dos crimes mais organizados do mundo. Então, ele vai olhar o sonho daquela camada. Então, se ele vai falar com uma menina de classe média, que é bonita, que quer ser modelo, então, a fala dele, como ele vai convencê-la, já é de uma outra forma, entendeu? É lógico que o público mais visado é a questão da vulnerabilidade econômica e social, mas temos sim uma parcela muito grande da questão da classe média alta também. Mas uma coisa bem interessante em relação a isso, porque a facilidade da pessoa em estado de vulnerabilidade, pela falta de escolaridade, de conhecimento, acesso à informação, né? Então, uma pessoa do interior hoje é muito mais difícil ter acesso a algumas informações que uma pessoa que está na cidade. Então, por isso que essa camada, ela é mais vulnerável a esse tipo de crime. E a gente não está trazendo esse assunto por acaso, não. O Brasil está numa colocação, infelizmente, lamentável quando a gente fala de tráfico humano. Sim, hoje ele ocupa o 3º lugar no mundo e é considerado uma das maiores rotas até na América Latina. Quando você está falando em rota, qual é a rota que seria a mais fácil identificada no Brasil? Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste possuem as maiores rotas, né, de tráfico de pessoas, justamente porque são os lugares que têm maior vulnerabilidade de gênero, social e econômica. A Bolívia, né, é um país também muito visado para a questão da indústria têxtil, né? Então é um país que, por estar em uma situação de vulnerabilidade muito grande, exporta também muita gente.
E a gente estava falando durante muito tempo, o Brasil ficou em 5ª posição, subiu, infelizmente, para a 3ª posição. E vocês atribuem isso a quê? Por exemplo, não só a questão da vulnerabilidade que a gente estava falando, mas que outros fatores? Fiscalização? A crise estrutural do trabalho que nós temos hoje, tanto mundial, mas que afetou muito o país. Isso também trouxe um índice, né? Afetou bastante a questão do levantamento do Brasil nesse ranking. A questão da falta de fiscalização. E por se tratar ainda de um assunto que para muitos é lenda, até mesmo no setor público, até mesmo nos órgãos e dentro dos órgãos públicos. Recentemente a gente viu um vídeo circulando pela internet de uma mãe que tinha deixado uma criança e assim, chegou uma pessoa e já estava levando a criança e acabou chamando a atenção de algumas pessoas para o cuidado. Por exemplo, olha, gente, vai sair com a criança, tem cuidado, a gente não sabe quem está ali naquele ambiente, né? Não dá para largar a criança. E assim, sempre identificar que o espaço que você está, entendeu? Se você vê uma pessoa ali parada, sem movimentação, que não está fazendo nada, então é uma pessoa que você pode ser um olheiro ali, então você nunca deve confiar em estar em um ambiente, por exemplo, numa viagem, falar com estranho, né, quem viaja muito, mesmo sendo de classe média alta, então tem que observar aonde você está, o contexto que você está e ter o máximo cuidado com a internet, principalmente, né, que é uma porta aí, né, para esse mundo globalizado facilitou muito a escravidão humana hoje, né? Então, ter muito cuidado com a internet, rede social, tudo isso. Uma pessoa que fala com você, ela pode estar usando um fake, um perfil falso. Então, você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Até porque, por ser uma organização bem organizada e ela é sutil, quase invisível, eles não aparecem amedrontando as pessoas. Elas vão chegar justamente facilitando as coisas, amigáveis. Então, a gente sempre deve desconfiar. Sim. Eles vão tentar a concordância. Exatamente. Da própria pessoa, e aí pode ser um adolescente, muitas vezes da própria família, porque há casos em que os pais concordam Exatamente. com isso. Por exemplo, no norte acontece muito de mulheres, né, de mães venderem suas filhas por preços muito pequenos por conta dessa questão de vulnerabilidade social, né? Meninas que aceitam ir para outro estado, outro país em busca de um sonho, rapazes, futebol, ser modelo, agenciamento. Então, tudo isso é um alerta. Se você for para uma dessas coisas, você tem um sonho, é necessário buscar a fonte. É necessário se fiscalizar, averiguar que aquela promessa é verídica, né? A falta de controle, ou baixo controle consular nos aeroportos, facilita também? Facilita, porque hoje em dia você não tem nos aeroportos um setor que fale sobre isso, ou panfletos, ou divulgação. Ou o próprio controle ali dentro. Não se tem nenhum tipo de controle. Maternidades, Exatamente. Muitas maternidades, casas de parto, espalhadas pelo Brasil, muitas vezes no interior. Que facilitam justamente essa falta de informação. Por isso que a gente fala que a maior forma de se combater o tráfico humano é informação. Quanto mais a pessoa e a sociedade estiver informada sobre o assunto, menos ela vai ser vítima. Thalita e Valéria, a gente vai precisar dar uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta, inclusive abordando uma outra fase dessa questão do tráfico, que é o tráfico humano para retirar órgãos. A gente volta daqui a pouco, infelizmente, com esse assunto, mas esse é um alerta extremamente necessário. 2 minutos.